Eu queria, de maneira muito simples, uma palavra que talvez você já tenha ouvido, não sei se dessa forma que o Senhor tem falado ao meu coração, mas eu quero falar sobre algo muito importante para nós cristãos. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 7, nós vamos ler do 24 ao 27. E o tema da palavra para nós hoje é uma pergunta: como está a sua construção? Eu quero falar sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. O texto diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Glória a Deus. Texto conhecido da igreja, um texto muito importante, dito por Jesus, falando sobre algo que estava acontecendo. Jesus, no contexto deste texto que nós lemos, ele estava falando sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Ele fala sobre nós não andarmos ansiosos, sobre nós buscarmos o reino dele em primeiro lugar, e ele começa a dar instruções sobre a vida do reino de Deus. Ele diz que bem-aventurado é aquele que chora, porque será consolado. E ele começa a falar sobre várias bem-aventuranças. Ele começa a dizer para nós, darmos direção, para buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E ele chega aqui em Mateus capítulo 7, e ele diz: olha, todos aqueles que ouvem estas minhas palavras. Que palavras? Palavras de direção, palavras de ensinamento, palavras de exortação para viver uma vida diferente da vida do mundo, palavras que mudou a história daqueles que caminhavam com ele e tem mudado a nossa história. E Jesus diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Repita comigo: ouvir e praticar. Essa é uma grande dificuldade do ser humano: ouvir e praticar. Muitas vezes nós ouvimos muitas coisas, mas não conseguimos colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Quantos aqui sabem que Coca-Cola faz mal? Pode levantar a mão. Você não, quem não sabe? Vamos lá. Quem não sabe que Coca-Cola faz mal? Só uma pessoa, duas pessoas. Nós estamos fazendo faz mal. E os outros todos não sabem. O que você toma? Você tem gosto. Agora eu já lembrei que hoje eu tomei um monte de Coca-Cola. Então muitas vezes nós ouvimos coisas, aprendemos que coisas são boas e ruins, mas nós não temos a coragem, ou a força, ou a determinação de colocar algo em prática. Ou nós somos sadomasoquistas, e eu sei que nós não somos, ou nós não precisamos praticar mais aquilo que ouvimos. Você está ouvindo, e eu sei que não é a primeira vez, que Coca-Cola faz mal. Por que você toma? Porque você é teimoso. Porque você não pratica aquilo que você ouve. Como sabem que pão faz mal? Sabia? Pão faz mal para a saúde. Principalmente quando você come 5 de manhã. Não é? E você come. Quantos comem pão com manteiga ou margarina? Mais mal ainda. Como vai comer um pão feio? Então, tem coisas que nós sabemos, que nós temos direção. Eu estava conversando essa semana com algumas pessoas sobre o cigarro. Cigarro é um mal. E na capa do cigarro, lá na embalagem do cigarro, vem imagens cruéis, imagens que chocam as pessoas, mas as pessoas ouvem. Hoje em dia não se pode mais no Brasil fazer propaganda sobre cigarro. Quem é da minha época, da minha infância, da geração de 80 para
90 para trás, vocês viram propagandas de cigarro. Hoje em dia não existe mais. É proibido pelo Ministério da Saúde. Todas as indústrias, né, de tabaco, eles precisam colocar na embalagem o mal que o cigarro faz. Por que as pessoas fumam? Será que as pessoas querem se matar? Não. Mas há um grande problema. As pessoas não conseguem colocar em prática aquilo que elas ouvem. Um professor meu, português, do seminário teológico, ele dizia: vocês precisam ouvir com os ouvidos de ouvir. Como assim? Porque realmente muitas vezes nós ouvimos as coisas, mas é como se elas entrassem por um ouvido e saíssem por outro. E aí Jesus, preocupado com isso, ele dá um exemplo. Jesus, o arquiteto perfeito, ele dá o exemplo de uma casa, de uma construção, e ele diz algo: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, entenda, é importante ouvir. Fala para o irmão do seu lado, é importante ouvir. Mas mais importante é praticar. E aí Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente. Hoje Jesus nos mostra aqui e traça um paralelo entre uma casa sólida e uma casa em ruína. E ele diz o que vai determinar se a casa vai ficar em pé ou se a casa vai ser desmoronada é quando a pessoa ouve, só ouve, ou quando ela ouve e pratica. Nós vivemos em um tempo, irmãos, talvez não existiu nenhum tempo na humanidade onde existiram tantos desviados na fé. Tantas pessoas que deixam a fé cristã ou que vivem uma vida cristã relaxadamente. Por quê? Porque ouvem a palavra, mas não a praticam. Semanas após semanas, anos após anos, nós ouvimos a palavra, mas muitas vezes saímos daqui do domingo e não praticamos a palavra. E Jesus, preocupado com isso, ele dá um exemplo que para nós é muito claro, sobre quando nós ouvimos a palavra e praticamos, e quando nós ouvimos a palavra e não praticamos. Entenda, Jesus não está falando aqui para incrédulos, ele está falando para os discípulos e para os seus seguidores. Ele não está falando para aquele que nós estamos pregando para ser evangelizado. Não, ele está dizendo para aqueles que fazem parte do reino de Deus. Ele está dizendo para mim e para você: todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E nós precisamos entender o porquê muitas vezes as coisas não dão certo. Muitas pessoas acham que são azaradas, que Deus não as ama, que Deus não está preocupado com ela, ou que a culpa é do vizinho, ou que a culpa é do líder de célula, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é do filho, a culpa é da família pobre que ele nasceu. Ele coloca a culpa em todo mundo, mas ele não entende que a culpa é que ele tem ouvido a palavra, não tem praticado. Jesus diz que todo aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante a um homem prudente. E o que o homem prudente faz? Ele fala que o homem prudente edificou a sua casa, construiu a sua casa sobre a rocha. Como está a sua construção? Qual é o terreno? Qual é o alicerce? Qual é o fundamento daquilo que você está construindo? Entenda, nós estamos construindo algo para a eternidade. Todas as pessoas que nasceram na humanidade tiveram a oportunidade de construir algo. E o que você tem construído? Muitas vezes nós estamos preocupados com o que o outro está construindo. E aí você olha, nós vemos no nosso tempo muitas casas semelhantes. Nós vemos casas germinadas. E aí o vizinho compra, o construtor compra um terreno e faz casas iguais. E aí nós vemos hoje em dia, tudo que nós vamos falar aqui, nós vamos traçar um paralelo com a nossa vida espiritual, pessoas olhando para o vizinho. Se o meu vizinho fizer, se o irmão fizer, eu faço. Se ele não fizer, eu não faço. Se ele for, eu vou. Se ele orar, eu oro. E aí você não vem para o curso bíblico porque o irmão não veio. Só veio 10, então eu não vou mais. E você começa a edificar a sua casa pela casa do vizinho. Só que entenda, Deus vai cobrar cada um
Jesus está dizendo aqui a sua construção provada. Ele diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ou seja, as dificuldades vão vir. Jesus não diz que as dificuldades não vão vir. Isso, quando nós lemos aqui, que cai chuva, transborda rio, sopra vento, isso nos fala sobre dificuldades. Momentos de dificuldades, chuva, vento forte, o transbordar do rio, nos fala de tempos onde a nossa edificação, onde aquilo que você está construindo será provado. E por que hoje em dia nós temos talvez o maior número de pessoas desviadas, pessoas fracas na fé, pessoas que não conseguem avançar? Porque a sua casa está sendo edificada sobre a areia. E quando vem a chuva, quando vem a tempestade, derruba tudo. E as pessoas, a primeira coisa que uma pessoa faz quando a casa dela não está edificada sobre a rocha, e ela é um crente, um cristão, se diz um cristão, se diz um crente convertido, entregou a vida para Jesus, se batizou, faz parte da célula, ou se não é de uma igreja em célula, faz parte da igreja, participa dos grupos e tudo mais. A primeira coisa que uma pessoa que não edificou a sua casa sobre a rocha, que não tem construído sobre a rocha, a primeira coisa que ela faz é sair da igreja. Como se isso fosse resolver o problema. Mas entende, ela vai ter que construir de novo. Nós vemos no nosso país muitas casas são construídas em lugares inadequados, em morros, em barrancos, em lugares impróprios para a construção, onde não há fundamento, as pessoas constroem, não tem onde morar e constroem. O que acontece? Quando vem o temporal, quando vem os vendavais, as casas caem. E o que essa pessoa precisa fazer? Construir tudo de novo. E muitas vezes dentro da igreja, porque esta palavra de Jesus foi para o povo de Deus, as pessoas têm sempre tido que reconstruir, construir de novo. Por quê? Porque constrói sobre a areia, porque não tem fundamento. Jesus disse que Ele é a rocha. A palavra de Deus diz que Jesus é a rocha, e é sobre Ele que nós devemos construir. Mas sabe qual é o problema? Quando nós não construímos sobre a rocha. E quando que eu não construo sobre a rocha, pastor? Quando a minha construção, quando a minha vida não está baseada em Jesus. Quando a minha vida, ela está baseada em circunstâncias. Por que eu vim para a igreja? Eu vim por causa do meu marido. E aí meu marido veio para a igreja. E agora ele se converteu. Só que eu tive uma briga com o meu marido. E agora eu deixo de vir para a igreja. Eu já disse isso outras vezes. Muitas vezes as pessoas se achegam na igreja, se achegam a nós por conta de problemas. Isso é natural, isso é válido. Mas nós estamos aqui para alertar. Você não deve ficar aqui por conta de um problema, ou por conta de uma circunstância ou necessidade. Você deve estar aqui por conta de Jesus. Jesus é a rocha pela qual você deve construir a sua casa. Porque quando vier a tempestade, quando vier a dificuldade, e ela vai vir. Fala para o seu irmão, a tempestade vai vir. A minha sua casa será testada. E se ela foi construída na areia, se ela foi construída na circunstância, se ela foi construída porque você estava desempregado, você vai conseguir um emprego agora. Agora o emprego tem que trabalhar sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Mas eu consegui o que eu queria, era um emprego. Não era Jesus. Jesus está dizendo para eles aqui que todos aqueles que ouvem as palavras e a praticam, é a palavra dele. Um pouco antes, no capítulo antes era: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quem se preocupa com a comida, com a vestimenta, com as coisas deste mundo, são os pagãos, porque eu supro todas as suas necessidades. É sobre esta palavra que Jesus está dizendo: ei, edifique a sua casa sobre mim. Eu sou a rocha. Edifique a sua casa sobre mim. Porque quando vier a tempestade, quando vier a dificuldade, quando a crise no casamento vier, quando a crise financeira vier, quando a enfermidade vier, quando o desânimo vier, você estará fundamentado sobre Cristo e a sua casa não vai cair. Aleluia! Por que as pessoas ficam pulando de igreja em igreja? Porque não estão edificadas sobre a rocha.
tenha vindo de alguma igreja, eu quero que você nunca mais saia daqui. Aleluia, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda, não é a igreja. Nós também somos falhos e imperfeitos, temos tantas dificuldades, mas nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Jesus é a rocha. Ele diz: todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante a um homem prudente. Em determinado momento da vida de Jesus, quando ele iniciou seu ministério, o primeiro milagre de Jesus foi quando ele transformou a água em vinho. E antes de ele transformar a água em vinho, a mãe dele deu uma direção muito importante para todas as pessoas que estavam organizando a festa. A mãe de Jesus disse para ele: prestem atenção, façam tudo o que ele vos disser. Essa era a ordem para que o milagre acontecesse, e essa é a ordem para que eu e você possamos ser abençoados. Faça tudo o que a palavra do Senhor nos disser. Todos aqueles que ouvem e praticam a palavra do Senhor é comparado a um homem prudente. O problema é que nós ouvimos a palavra e não praticamos, ou praticamos pela metade, até onde não nos confronta. Até aqui eu faço, daqui para cá Deus precisa tratar. Não, Deus não precisa tratar. Você é que precisa se entregar de verdade. Lá em Tiago capítulo 1 versículo 22 diz: tornai-vos pois praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha que coisa séria. Nós precisamos tornar-nos praticantes daquilo que nós ouvimos, senão nós vamos não enganar o outro. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós achamos que nós enganamos alguém. E o pior, se nós não tomarmos cuidado, nós achamos que nós conseguimos enganar até Deus. Fingimos que somos algo que não somos, e o Senhor vai vir te confrontar. Através do que? Através da tempestade, através do vento forte, através do transbordar do rio. A sua casa será provada. E aí você vai ver que estava me enganando. Por isso a Bíblia diz: você deve se tornar um praticante. Chega de só ouvir, coloque em prática. Saia daqui todo domingo à noite. Pense na segunda, na terça, na quarta. O que Deus falou comigo? Aonde Deus me confrontou? Qual é a palavra de Deus? Nós precisamos praticar. Só que nós temos preguiça. Nós não temos coragem de tomar uma posição. Todo aquele que ouve a minha palavra e pratica é comparado a um homem prudente. O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre construção também. E há um texto da palavra do Senhor, ele escrevendo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Olha só o que ele diz, Paulo dizendo sobre ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, para que cada um veja como edifica. Paulo diz: eu sou um prudente construtor, eu recebi a palavra do Senhor, há um favor imerecido sobre a minha vida, a graça do Senhor me alcançou, por isso eu construo como um homem prudente. E aí ele dá uma direção: cada um de você, veja como você está construindo, veja como você está fazendo a sua edificação, a sua construção. Paulo teve uma direção muito clara do próprio Jesus. Jesus encontrou com ele no caminho de Damasco, foi um momento marcante na vida dele, mas a partir daquele momento ele precisou edificar algo. Todos nós temos um encontro com Jesus, e a partir daquele momento há uma construção a ser realizada na minha e na sua vida. E aí Paulo, continuando, ele diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento que é ouro, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Paulo está dizendo que aqui há alguns tipos de materiais com os quais você e eu podemos construir. E ele diz que você pode construir com ouro, com prata e pedras preciosas, ou você pode construir com madeira, feno e palha. Esses são os dois tipos, ou os dois grupos de materiais que nós podemos construir a nossa vida. E aí eu quero que você pense sobre isso. O que você tem usado? Qual é o material que você tem usado para construir a sua casa? Porque
vai chegar o dia da tempestade. Paulo escreve, vai chegar o dia onde nós seremos testados. E olha só o que Paulo escreve: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, e aí o dia está em letra maiúscula, a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Olha só que interessante: a madeira, o feno e a palha não resistem ao fogo, se queima e vira cinza. Toda vez que nós edificamos algo que não é ouro, prata e pedras preciosas, ou seja, um material importante, um material de valor, um material que resista, nós corremos o sério risco de tudo que nós estamos fazendo virar cinzas. Todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Sobre o que você está edificando a sua casa? Qual tem sido os materiais usados por você para a sua edificação? Isso é muito importante. E ao continuar o texto, ele diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Quantas vezes nós tomamos atitudes insensatas, sem pensar? Um homem que não planeja, um homem que não mede consequências, um homem que não se organiza. E ele diz que aquele que edifica a sua casa sobre a areia, ele não será poupado da dificuldade. Sabe, nós temos uma grande dificuldade de compreender a graça do Senhor, porque nós achamos que porque estamos salvos pela graça, tudo na nossa vida terrena irá acontecer sem que haja nenhum tipo de trabalho nosso. Só que não é isso que a palavra de Deus diz. Nós não estamos na lei aqui. Paulo é um pregador da graça, mas ele diz que nós precisamos avaliar com que material nós estamos edificando, porque a graça não te poupa de colher aquilo que você plantou. Se você edificou com madeira, feno e palha, você vai colher aquilo que você edificou, ou seja, ruínas e cinzas. E muitas vezes nós não compreendemos isso, e nós vivemos momentos de derrota, porque estamos edificando a nossa casa com o material errado e sobre o alicerce errado. Duas coisas muito perigosas: edificar sobre o alicerce errado, ou você edifica sobre a rocha, ou sobre a areia, e edificar com o material errado, ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. Qual é o terreno que você tem edificado na sua casa? E quais são os materiais que você tem usado? Isso vai fazer toda a diferença. Ah, pastor, nada dá certo na minha vida. Eu já tentei, eu já mudei de trabalho, eu já abri um negócio, eu já mudei até de esposo e esposa. Não adianta. Sabe por quê? Porque o que importa é o fundamento, sobre o que está edificada a sua vida. Qual é o fundamento da sua vida? Não importa você mudar, não importa você mudar de casa, não importa você vender um carro contra outro, não importa você fazer um empréstimo, não adianta, não adianta. Tem pessoas que falam: não, se eu conseguir um empréstimo de 50 mil reais, eu resolvo todos os meus problemas. Consegue resolver? Resolve nada, você arruma um problema maior que você já tinha. Porque você devia 50, você pegou um empréstimo de 50, você está devendo 100 agora. Nosso pai é assim. Vai falar: resolvi, estou com 50 mil aí, não consegue nem pagar tudo, já está devendo 100. Porque o que importa é o fundamento. Nós precisamos ser prudentes, nós precisamos avaliar sobre o que você está edificando na sua vida. Quais são as motivações do seu coração? Por que você é um cristão? Porque você entende que Jesus te ama, a graça do Senhor te alcançou, e você entende que você precisa viver uma vida para Ele, ou você está correndo atrás das coisas? Eu estou na igreja porque eu preciso de um emprego melhor. Eu estou na igreja porque se eu não estou na igreja, eu volto para a vida mundana, vou usar droga, vou beber e minha mulher vai se separar de mim. Eu estou na igreja porque eu preciso do meu marido comigo, então eu amo tanto ele, eu quero que ele se converta, então eu não posso ir na igreja. E aí você está na igreja por causa
causa de um monte de coisa que na verdade é tudo areia. Quando na verdade nós devemos estar aqui por conta de Cristo. Ele é a pedra fundamental. Tudo pode dar errado, Jesus nunca vai dar errado. Tudo pode cair, Jesus sempre estará de pé. E você precisa estar fundamentado nele. Quando nós olhamos para a Bíblia ou para a história da humanidade, nós vemos coisas que eram imponentes, poderosas e ruíram. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos muitas coisas falando sobre Roma. Quando você vai estudar sobre a história da humanidade, nós vemos Roma como um grande império. Roma tinha um poder universal. Roma dominava tudo. O Império Romano dos grandes Césares, o Império Romano do Alexandre o Grande, o Império Romano dos grandes heróis poderosos. Roma dominava o mundo. O que é Roma hoje? Ruínas. As pessoas vão lá visitar o Coliseu. O que é o Coliseu? Um monte de coisas quebradas, uma construção em ruínas. Por quê? Porque tudo nesta terra vai passar. Não ficará pedra sobre pedra. Está tudo edificado sobre o fundamento errado. Jesus veio para nos mostrar há um fundamento sólido que vai durar para a eternidade. Eu sou esse fundamento. Sobre esse fundamento você tem vitória. Mesmo quando as coisas estiverem dando errado, mesmo quando você não conseguir fazer as coisas do jeito certo, edifique a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus. Quando você está edificado sobre Jesus, nada te desanima, nada te faz querer parar. Quando a sua vida está fundamentada em Jesus, você não está preocupado com a cara do seu vizinho, no sentido de querer que as coisas aconteçam da mesma maneira que a minha. Não, eu estou olhando para Jesus. Ele é o meu arquiteto, Ele é a minha rocha, é nele que eu me baseio e fundamento. Porque se eu ficar olhando para o meu vizinho, pode ser que a casa dele caia, se ele estiver sobre a areia, e eu vou cair também. Eu vou parar também. Nós vemos pessoas desanimando por conta de pessoas. Isso significa que a casa está fundamentada sobre areia. É insensato. Nós não temos nenhum Deus aqui na terra. Nenhum homem é super poderoso. Nós queremos que seja quebrada toda a imagem de idolatria. Hoje existe idolatria dentro das igrejas cristãs. Homens são idolatrados. Pessoas se atropelam para relar em homens, para pegarem em coisas de homens. Existem coisas sagradas agora. É um lenço sagrado, é a rosa sagrada, é a fita sagrada, é um monte de coisa que não tem nada a ver. É tudo areia. Tudo vai ruir. Não tem ninguém melhor que ninguém, é lógico. Nós não somos ignorantes. Há homens que são santificados, que levam uma vida diante de Deus, e Deus por isso usa eles de maneira diferente. Mas isso não faz deles melhor do que nós. Eu não sou melhor que você. Você não precisa ter nenhum tipo de idolatria pela minha pessoa, porque eu sou o pastor. Não. Nós sentimos e entendemos que o reino de Deus é daqueles que servem. E nós que estamos aqui à frente dessa igreja, estamos aqui para te servir. Aleluia! Sem se sentir usado, sem se sentir traído, sem se sentir deixado do lado. Porque nós sabemos que a rocha é Jesus, e é sobre ela que nós estamos edificados. E Ele vai avaliar a minha construção. É quando vier a tempestade sobre a minha vida, é que vocês verão, é que nós veremos como que está a nossa construção. Talvez você já tenha passado por muitas tempestades, e na tempestade é o tempo de avaliar como está a minha e a sua construção. Só há dois fundamentos, só há dois solos pelo qual eu e você podemos construir. Olha só o que Paulo escreve, escrevendo a Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Olha só que interessante. Nós que temos fundamentos, fundamento em Cristo, não podemos andar na injustiça.
2 Timóteo capítulo 2, versículo 20, Paulo fala algo importante, interessante e que nós devemos refletir. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também madeira e barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Que coisa triste, Paulo está dizendo aqui sobre a igreja. Existe na igreja vasos para honra, vasos de ouro e prata e vasos de madeira e barro. Por que existe? Porque a escolha do solo, aonde está construído, é diferente. Quem constrói sobre a rocha é aquilo que Paulo está dizendo aqui, ouro e prata. Quem constrói sobre a areia é a madeira e o barro. E aí Paulo diz que quem constrói sobre ouro e prata é vaso de honra, e quem constrói sobre madeira e barro é vaso de desonra. Por quê? Porque a sua casa vai cair. E quando a casa cai, o que acontece? Você dá mau testemunho. As pessoas não se achegam ao Senhor, porque vem o testemunho horrível que você dá como cristão, e as pessoas dizem: para ser crente igual a ele, para ser crente igual a ele, eu não quero ser. Isso é o quê? Vaso de desonra. E a Bíblia diz: ai daquele que for uma pedra de tropeço, se for escândalo para o meu nome. Seria melhor que amarrasse uma corda no pescoço, uma pedra e se jogasse no mar. É muito sério ser um cristão. Nós não podemos levar isso de qualquer maneira. A nossa casa será colocada à prova. Como eu disse, existem milhões e milhões de desviados no Brasil. Por quê? Porque não entenderam construir a sua casa sobre a areia. Deus nos chamou, irmãos, para edificar uma casa, para que nós possamos vencer as tempestades, para que os ventos não nos derrubem. Mas para isso a sua casa precisa estar construída sobre a rocha. Deus não te chamou para passar vergonha. Deus não te chamou para ser humilhado. Deus te chamou para ser luz e sal para esta terra. Deus te chamou para fazer a diferença. Mas quando nós fazemos a diferença? Quando estamos firmados na rocha. Quando a nossa vida, quando a nossa construção não está confirmada ou edificada sobre a areia. O que pode fazer um fundamento destruído? O que pode fazer alguém viver uma vida destruída? A sua edificação. E Deus está avaliando nesses dias as nossas edificações. Nós precisamos avaliar. Por isso eu disse, o tema da nossa palavra é: como está a sua construção? Não sou eu que avalio. Cada um avalia a sua. Você não pode avaliar a construção do seu líder. Você não pode avaliar a construção do membro da sua célula. Não, é cada um que avalia. E a tempestade mostra para todos. Ou nós não vemos quando a casa cai? Todo mundo vê. Não tem como esconder. Nós passamos por momentos de inundações, de chuvas torrenciais na nossa cidade de São Paulo. A primeira coisa que o jornal mostra, como que é o nome do jornal mais sanguinário que tem? Qual? Que passa a tarde? Cidade Alerta. Cidade Alerta faz questão de mostrar as casas que são destruídas, né, mano? Parece que o cara tem até alegria, por mais que ele mostre uma cara de triste, mas ele quer ficar uma hora mostrando a destruição. E é isso que o inimigo faz quando a sua casa cai. Ele quer demonstrar para todas as pessoas, para que você seja envergonhado. Mas Jesus trouxe aqui hoje para dizer: eu sou a rocha. Construa a sua casa não vai cair. A sua casa não cai. Pode vir a tempestade que for, pode vir o vento que for, pode vir o rio transbordante que for. Se a sua casa estiver edificada sobre a rocha, você vai ficar de pé. Qual o fundamento que você tem escolhido para construir a sua vida? É rocha ou é areia? Qual o fundamento que você tem construído os seus negócios, a sua família, os seus sonhos? Tem pessoas que têm sonhos de ter muitas coisas, mas é tudo areia. Meu sonho é ter um carro novo. Meu sonho é ter uma casa na praia. Meu sonho, nossa, como eu queria ter dinheiro para ir com a minha família no shopping. E aí você vai no dia do culto, areia. Depois vai passar por problema, depois vai passar por dificuldade. Não tem como. Você precisa entender, tudo que você pede para Deus, Ele pode te dar, mas você precisa
praia, eu fui pra praia esse feriado. Deus me abençoou, ganhei um dia no trabalho. Ganhei não, né? Eu tinha uns dias lá, porque trabalhei fora do horário, mas eu fiquei em casa quarta, quinta e sexta. E aí fomos pra praia, fomos lá. Meus tios moram lá em Felipe. E aí vimos um monte de terreno lá, até compartilhei com alguns irmãos, não deu uma vontade de comprar um terreno lá. E eu fico pensando, mas quando que eu vou pra praia? Uma vez por ano? Quando Deus me agraciar com momentos que não foi nem planejado como esse, porque Deus conhece o meu coração, conhece o seu. Se você tiver uma casa, um feriado prolongado, você vai se esforçar para estar na igreja? Você fala, não, todo mundo sabe, né? Eu trabalhei, eu tenho direito, lógico que eu tenho direito, eu também tenho, todos têm. Mas sobre o que você tem edificado sua casa? Nós dizemos sempre para as pessoas, virem para a igreja, não foque na célula, venha para o curso, aprenda da palavra de Deus. Por quê? Porque isso é edificação, isso é momento de construção. Quando você ouve a palavra, quando você vem para o estudo, quando você vai para a célula, você não percebe, mas algo espiritual está sendo construído, a sua casa está sendo edificada, não para o momento bom, não para o momento onde está tudo bem, mas quando você estiver passando por dificuldade, aquela palavra, aquela oração na célula, aquele estudo que você aprendeu algo que você não sabia, porque você não sabe, você vai saber lidar, porque você aprendeu, você edificou a sua casa. Mas quando você não se preocupa com isso, a tempestade vai vir, porque o texto diz, ela vem, a tempestade vai vir. E por que muitas vezes nós não conseguimos passar pela tempestade? Porque a nossa casa está edificada sobre a areia. Você não se preocupa, só que entenda, nós não conseguimos nos preparar para uma tempestade no meio da tempestade. Alguém consegue? Se a telha da sua casa estiver mal parafusada, você consegue parafusar ela no dia da chuva? Não! Se a parede foi mal construída, você consegue no dia do vendaval, aquele vento forte, você chamar o pedreiro e falar, começa agora a colocar umas colunas aqui, porque eu não coloquei, eu quis economizar dinheiro. Tem como no meio do vendaval? Só que tem pessoas no meio da tempestade, no meio da dificuldade, que quer se preparar. No meio da tempestade não é tempo de se preparar. Se você não se preparou antes, a casa vai cair. Deus te dá a oportunidade de se preparar antes. Nós estamos em um lugar sério, nós não estamos aqui para brincar com a emoção de ninguém. Deus quer te preparar, porque a tempestade vai vir. E talvez em alguns momentos da sua vida você foi derrotado, a sua casa caiu, porque você não estava preparado. Mas Deus quer que isso mude. Deus quer que você comece a se preparar para as tempestades que virão. Como está a construção da sua casa? Nós ouvimos algo muito importante no começo do culto. Nós colhemos aquilo que plantamos. E nós falamos isso muitas vezes. Mas o problema é o quê? É o ouvir e praticar. Você ouve, mas você não pratica. Você é cabeçudo. Cabeçuda, não aprende. Vai sofrer. Vai apanhar. Por quê? Porque é insensato. Mas a palavra do Senhor que diz que todo aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordou o rio, soprou os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. A sua vida, a sua família, a sua vida espiritual, os seus sonhos devem ser edificados sobre a rocha. E sobre o insensato que diz que ele construiu sobre a areia e foi grande a sua ruína. Muitas pessoas queriam voltar e não conseguem, porque construíram sobre a areia. Como está a sua construção? Queria que vocês se colocassem de pé agora em nome de Jesus. Irmãos, isso é muito importante. Falam do amor, da graça do Senhor. O Senhor nos ama, porque Ele nos ama mesmo. O Senhor perdoou todos os nossos pecados, Ele perdoou mesmo. Ele perdoou que você pecou ontem, pecou hoje, que você vai pecar amanhã. Ele perdoou mesmo, Ele te ama mesmo. A graça do Senhor está sobre você, só que você não vai fugir
bem forte. Você não vai fugir do transbordar dos rios. Você precisa se preparar para isso. Eu vejo pessoas vivendo a vida cristã como se fosse uma brincadeira. Não leva a sério. E grande tem sido a ruína. Como está a sua construção? Será que você está construindo sobre a rocha? Será? Eu quero que você avalie nesse momento. Esse é um tempo de avaliarmos aquilo que nós temos vivido. Não abra mão do Senhor por nada, nem por ninguém, seja quem for. Que o Senhor possa ser o primeiro na sua vida. Ele precisa. Na verdade, você precisa ser o primeiro. Ele tem que ser a rocha da sua vida. Eu fui visitar o meu primo, como a minha esposa disse aqui, nós oramos por ele. Ele falou lá para nós, eu fiz um voto com Deus. Ele é alguém que conhece a palavra do Senhor e está desviado dos caminhos do Senhor. Ele desviou dos caminhos do Senhor com 18 anos. Ele tem a minha idade, vai fazer 36 anos. Nós temos um mês de diferença apenas. Um mês não, dias de diferença. É muita vida dele. Eu disse algo para ele, eu falei, Du, Deus te ama. E Deus, Ele pode te tirar dessa situação difícil de enfermidade. Não por conta de um voto, mas por conta do amor dele. Mas você precisa voltar para os caminhos do Senhor, porque você tem edificado uma vida sobre a areia, e a areia cai no meio da tempestade. Mas o Senhor te dá a oportunidade, em meio à tempestade, de rever a sua construção, e Ele pode te dar os materiais necessários para que você edifique algo para a eternidade. Sabe por quê? Porque em meio à tempestade é muito fácil você fazer várias promessas. Deus, se minha casa não cair agora, eu melhoro. Senhor, me ajuda. Ele vai te ajudar, Ele é gracioso. Mas e aí? A tempestade acaba e você esquece. Você esquece do que você prometeu quando você estava endividado. Você esquece do que você prometeu quando você estava numa crise com a sua esposa. Você esquece do que você prometeu quando o seu filho estava dando trabalho. E aí, quando as dificuldades passam, nós esquecemos de construirmos de novo sobre a areia. Deus quer te dar a oportunidade, uma nova oportunidade. Se você percebe que é construído sobre a areia, é tempo de parar essa construção. Deixa tudo lá, mas eu gastei muito material, não importa, vai cair. Há uma ilustração de um homem. Ele tinha muito dinheiro. Ele chamou um arquiteto e falou: quero que você construa a casa dos seus sonhos. E ele entregou o desenho da casa para o arquiteto, falou: contrata quem você quiser, faça a casa. E esse senhor, ele tinha 89 anos. E o arquiteto, ele falou: vou viajar, vou passar um ano na Europa, quando eu voltar eu quero minha casa pronta. E ele já era muito velhinho. E o arquiteto, ele deu um cheque em branco, falou: você gasta quanto você quiser, e eu vou te pagar um alto valor por essa casa que você vai construir. E a história conta que aquele arquiteto pensou: esse homem não vai durar mais de 10 anos, ele já é velho. Eu não vou ficar gastando com materiais de qualidade. Eu vou fazer um bom acabamento, bonito, mas a estrutura da casa, eu não vou me preocupar com a estrutura, com cano bom, com coluna, não. Esse homem vai morrer, essa casa vai cair, quem for comprar que se vire. E aí o homem voltou da viagem do Senhor e a casa estava lá construída, muito bonita por fora, mas sem nenhuma estrutura. E o arquiteto sabia disso. E aquele senhor chegou para o arquiteto e disse: muito obrigado, você construiu a casa dos meus sonhos. Eu estou para morrer, estou com uma doença. E os meus dias estão encurtados. E eu quero te dar essa casa que você construiu, essa casa é sua. Aquele homem teve a oportunidade de construir a melhor casa, com todos os recursos, mas ele pensou só no momento. Ele pensou que aquela casa seria usada por aquele senhor, ele ia morrer e a próxima pessoa que se preocupasse com aquela casa. E olha o que aconteceu, a casa ficou para ele. Se preocupe com o que você está construindo. Há algo que nós fazemos aqui, que nós temos que prestar conta para o Senhor na eternidade. Nossa construção não são com coisas materiais, é algo espiritual. Deus está preocupado com a sua eternidade, com a minha eternidade.
esse cântico que diz que nós damos oportunidade. Eu gosto tanto de louvores assim, que nos confrontam. Você precisa prestar atenção no que você louva. E ele diz que abre o meu coração para que o Senhor me ensine, para que o Senhor me cure, para que o Senhor me mostre o caminho que eu devo seguir. E se você cantar isso de verdade, você vai edificar sobre a rocha. Mude a sua construção. Nós vamos louvar e depois nós iremos orar. Amém? Vamos adorar ao Senhor.